Para proferir a palestra Assistência em Saúde, convidamos a senhora Elis Regina de Oliveira Matos, enfermeira formada pela Universidade Severino Sombra, mestre em Vigilância e Controle de Vetores pela Fiocruz em Rio de Janeiro, especialista em Saúde do Trabalhador pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Micropolítica e Gestão de Saúde pela Universidade Federal Fluminense, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desde 2015 e servidora efetiva do município de Rio Novo desde 2006. Seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia a todas. Ufa, difícil falar depois disso tudo, né? Bom, iniciando aqui a nossa manhã, gostaria de agradecer imensamente o convite, né, que me foi feito pelo Paulo Vitor, pelo João Paulo, pela Prefeitura, né, do município de Ubá. É muito importante a gente participar desses espaços de governança e, enquanto Estado de Minas, a gente, mais uma vez, estreita as nossas relações. O SUS é assim, a gente precisa de estar junto, a gente sempre vai se encontrar nos espaços e isso é uma garantia de que a gente consegue construir junto um SUS bacana, um SUS forte e um SUS robusto. Também me traz um pouco de uma grande responsabilidade, uma grande ansiedade falar posterior ao Dr. Ivan. Ontem estive, né, não podia perder a fala do Dr. Ivan, porque toda vez que ele está em algum espaço, a gente quer escutar, né, Dr. Ivan. E uma fala muito coesa, uma fala com muita propriedade, uma pessoa que viveu toda essa história, né, que é contada e que traz para a gente uma bagagem, uma responsabilidade. E hoje pela manhã, não conhecia a Fabiana, mas Fabiana vem também falar com outro enfoque, com outro olhar e com uma propriedade muito grande e me traz essa responsabilidade, complementar a fala dos colegas. E a estrela de hoje, eu vim subir aqui para falar para vocês que a estrela de hoje é o SUS, né? É o SUS, é o nosso jovem SUS de 30 anos, mas também não posso deixar de falar que a gente também tem outras estrelas. São os trabalhadores de saúde que aqui estão, o controle social, representantes de diversas entidades e também não posso falar, gente, da tia Zuleika. Ontem falei com o João, né, na conferência. Tia Zuleika me alfabetizou, né? Tia Zuleika me deu aula, né, na escola Januário Carneiro. Hoje, se eu sei ler e escrever, foi a tia Zuleika. E toda vez que eu estou no espaço que ela está na plateia, me traz mais responsabilidade ainda, porque ela me ensinou o A, E, I, O, U. Ela me ensinou a juntar letrinhas. Ela me ensinou a falar e a escrever. E quão grata eu sou e como é importante a gente se encontrar nos outros espaços, né? Então a estrela de hoje não é só o SUS, também é a tia Zuleika, né? Tia Zuleika é nossa estrela. E que a gente sabe que constrói e construiu muito por essa vida. Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho do nosso SUS. Nosso SUS, a minha apresentação, ela tem o objetivo de subsidiar as nossas discussões durante o dia de hoje. Hoje não é um dia de festa, é um dia de trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar, para trazer, para formular propostas bacanas, para que a gente consiga melhorar a nossa rede essencial, a nossa
assistência à saúde. Então, eu vou falar do SUS e algumas coisas foram faladas pelo Dr. Ivan, pela doutora Fabiana, e algumas coisas eu vou trazer um outro enfoque, um outro olhar, mas procurando não ser muito redundante. Contar um pouquinho de historinha pra gente, né? Vamos falar um pouquinho da história da assistência à saúde, pra gente entender como tudo começou e onde estamos e aonde precisamos chegar. Então, quando a gente fala de assistência à saúde, a gente precisa lembrar, né, que as práticas assistenciais, elas não começaram agora, não começaram com o SUS há 30 anos atrás. Né? A gente tem a história da medicina primitiva e tradicional, através das comunidades tradicionais, dos povos antigos, né? Alguns povos, como do Egito, Mesopotâmia, Índia, eles tinham a sua cultura e que isso trazia para eles algumas práticas, algumas voltadas para crenças, outras práticas mais empíricas, sem comprovação científica, mas que tem valor dentro do contexto histórico da assistência à saúde. Já na Idade Média e no Renascentismo, a gente começa a buscar um outro tipo de assistência à saúde, uma assistência à saúde voltada à criação de dispositivos assistenciais, como, por exemplo, hospitais, tá? E a gente destaca que, nessa época, a gente avançou muito na assistência à saúde, na medicina, quando a gente começou a perceber, a entender o corpo humano anatomicamente falando. A gente tem aí o Andreas Vesalius, que foi o estudante que ele trouxe, tem muitos estudos dele em relação à anatomia e fisiologia. E isso ajudou demais a evolução, a chegarmos onde estamos hoje, a entender músculos, ossos, né, para que a gente pudesse ter estudos mais robustos sobre isso. No século XIX, aí, a gente teve já uma revolução científica, com estudos mais aprofundados sobre circulação sanguínea. Também nós tivemos Louis Pasteur, que ele é conhecido como um grande cientista. A gente conhece vários laboratórios que têm esse nome, porque ele fez grandes avanços na área de vacinas, na área da microbiologia. E hoje, se a gente tem uma vacina de qualidade, se a gente tem um antibiótico de qualidade, isso tudo foi feito lá atrás. Alguém parou para pensar, alguém parou para estudar, alguém parou para analisar o comportamento de determinado micro-organismo e como se combatia ele, e a gente hoje vive um processo de evolução. A gente evolui cientificamente, com estudos, com pesquisas, né? E a gente sempre tem que resgatar essa história, principalmente quando a gente tem na nossa plateia estudantes e pessoas que ainda estão construindo essa história dentro do SUS. A gente tem Florence Nightingale. Florence foi uma enfermeira que também contribuiu muito para o nosso processo de assistência à saúde, atuou em guerras e trouxe um protagonismo muito grande para a enfermagem. E no século XX, a gente vai mudando um pouquinho a nossa construção histórica da assistência à saúde. Aqui a gente já evoluiu um pouco mais, a gente já tem criação de vacina, antibiótico, avanços, né, dentro de um processo cirúrgico, com outros processos, outros modos operantes de fazer. E chegamos ao século XXI. Estamos vivendo uma nova era de assistência à saúde. Uma era de assistência à saúde muito voltada pela inteligência artificial, pela saúde digital, pela medicina personalizada, por outras práticas e outros fazeres. A gente tem hoje possibilidades de acesso à assistência à saúde bem diferentes daquelas que existiam quando o nosso SUS foi criado.
hoje espaços remotos, locais remotos, conseguem ter acesso ao especialista, por exemplo, através da telemedicina. Conseguem ter acesso a um laudo de um exame de eletrocardiograma através da telemedicina. Também é possível que o paciente ele tenha acesso a um profissional especialista da especialidade, que a gente chama da subespecialidade, através de uma teleconsulta. Então nós temos cirurgia robótica, nós temos um SUS muito grande e muito robusto. Para a gente falar do nosso modelo de assistência, que hoje é o nosso SUS, a gente também precisa pensar que nós não somos um modelo único. A gente tem outros modelos de assistência pelo mundo que são diferentes, similares, parecidos e que são também importantes que a gente entenda e conheça para que a gente possa talvez valorizar, talvez entender melhor o nosso SUS. A gente tem aqui dois modelos que são muito comuns na Europa, que é o modelo bismarckiano e o modelo beverediano. São modelos assistenciais onde os trabalhadores eles têm assistência à saúde através de contribuição. Nós tivemos já historicamente as caixas, as caixas de contribuição, nós já tivemos um modelo similar como esse. Também temos o modelo liberal, muito voltado para o privado, comum nos Estados Unidos, né? A gente sempre vê vídeos e pessoas relatando que nos Estados Unidos ou você tem seguro de saúde ou você não acessa o sistema de saúde. É tudo caro, é tudo cobrado, não só o atendimento, mas também o transporte. Hoje nós temos transporte SUS e nos Estados Unidos não funciona dessa forma. Também temos outros modelos, modelo Semasco, que é um modelo mais socialista. Esse modelo, ele é um modelo onde é totalmente controlado pelo Estado, e com financiamento público. Eu tive uma experiência muito bacana, há 6 meses atrás. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a China. Eu fui representar o estado de Minas para conhecer o sistema de saúde chinês e foi um momento muito rico. Fiquei 17 dias lá e é fantástico, é fenomenal, porque é totalmente diferente da medicina ocidental. Então você fica imerso num local onde você vê uma organização, uma rede estruturada que funciona, mas que é totalmente diferente da nossa organização e que cultiva uma medicina tradicional chinesa, tem questões culturais e científicas e tudo anda muito junto e muito atrelado e que traz para a gente uma bagagem muito grande. Eu visitei hospitais, eu visitei clínicas, eu estive com médicos, com demais profissionais de saúde lá e me trouxe uma bagagem muito grande e a gente, quando a gente sai da nossa caixinha, a gente consegue perceber como que o nosso SUS é gigante, como que a gente tem um sistema de saúde cheio de falhas, cheio de dificuldade, mas fantástico. E a gente tem um modelo misto, que é um modelo que a gente utiliza aqui no Brasil, onde a gente tem a presença do sistema público universal, mas também a gente tem coparticipação do setor privado, seja através de cooperação, seja através de planos privados. Agora ele não quer passar. Chegamos, gente, à nossa estrela do dia, depois da tia Zuleika, Que a tia Zuleika é a nossa estrela principal. O nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem algumas
premissas, né, alguns princípios norteadores que eu falo que enquanto profissional de saúde, enquanto servidor público, a gente sempre tem que se nortear neles, a gente sempre tem que resgatar esses princípios para que nos oriente nas nossas ações, nas tomadas de decisão, para que a gente não se perca durante todo o processo, porque o SUS é gigante e tem muito viés. Então, alguns princípios que a gente vai falar aqui é o princípio da universalidade. Esse princípio, ele traz a garantia de acesso para todo cidadão brasileiro, independente de condição financeira, de local onde mora, de ideologia política. O SUS é para todos. E como falar no outro, para rico, para pobre, para mediano, para todo mundo. O SUS, ele é para todos. Também, dentro do SUS, a gente precisa trabalhar a questão da equidade. Ele é para todos, mas no nosso planejamento, a gente precisa sempre tentar equilibrar a oferta de serviços, pensando que eu preciso investir e me dedicar à população que naquele momento tem uma demanda maior para atendimento. Então, eu preciso tentar minimizar as desigualdades, eu preciso tentar fazer com que nós todos que a gente fique, né, na mesma linha de cuidado. Se eu tenho uma população um pouco mais vulnerável, talvez eu precise dedicar mais horas de trabalho para aquela população mais vulnerável, ao passo de que aquela população menos vulnerável, ela pode ter um tempo de dedicação um pouco menor pelas próprias demandas que elas vão nos apresentar. Então, são diferentes. A gente precisa ter esse olhar o tempo todo no cuidado, no planejamento SUS. A integralidade do cuidado. Gente, SUS é SUS, do início ao fim. Não existe nada no SUS que vai chegar algum momento que eu vou precisar pagar. Tá? Então, a integralidade do cuidado, ela precisa ser garantida dentro das linhas de cuidado. Então, a gente sempre fala isso com profissionais de saúde, com profissionais gestores. SUS é SUS. O sujeito, o indivíduo, o paciente, ele tem que ter o seu caminho de tratamento, de cuidado, de reabilitação garantido, seja em qualquer instância que ele esteja, seja na atenção primária, seja na atenção especializada, seja na alta complexidade. E a descentralização das ações. A descentralização, ela significa dar autonomia a quem executa a ação. A autonomia, ela vem junto, né? Vem junto com responsabilidade, vem junto com muito trabalho, vem junto com muito desafio, mas também ela traz uma oportunidade de cada município, cada ente federado, ele consiga aplicar o recurso nas suas mazelas, nas suas dificuldades, na sua realidade. E isso facilita e melhora muito o processo gestor de saúde. Dentro dos principais aspectos do SUS, que são muitos, né? Destaquei 3, que o financiamento, né? O financiamento foi muito bem falado ontem pelo Ivan e também falado pela doutora Fabiana agora. E eu vou falar de uma forma bem sucinta, né, do financiamento, mas ele é fundamental para que a gente consiga garantir a assistência gratuita e universal. Às vezes eu costumo remeter muito as falas à economia doméstica, né? Sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. E o SUS não é diferente da casa da gente, né? Sem dinheiro você não faz compra, sem dinheiro você não abastece seu carro, sem dinheiro você não viaja, e o SUS não é diferente. O SUS também tem essa característica, ele precisa de dinheiro, ele precisa de recursos, de aporte financeiro para que ele consiga funcionar adequadamente.
Outro enfoque são as redes de atenção. As redes de atenção à saúde, elas são pontos assistenciais e também logísticos que fazem o nosso SUS acontecer, e algumas conquistas notáveis. Coloquei aqui, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização, que é pioneiro a nível mundial, inclusive, pode ser que vocês tenham, mas assim, eu já vi, conheço pessoas, por exemplo, que moram fora do nosso país e que em algum momento, quando vêm ao nosso país, eles aproveitam para vacinar seus filhos e utilizar o nosso sistema de imunização, porque nos países que eles moram, posso citar, por exemplo, Estados Unidos, nós não temos um Programa Nacional de Imunização tão robusto como temos aqui no Brasil. Então, no primeiro eixo que a gente fala do financiamento do SUS, a gente tem desafios e temos perspectivas. Desafios, quando a gente fala que a conversa o recurso é pouco, o dinheiro não dá, a demanda é grande. A gente tem o grande desafio de fazer o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Entre a demanda e a oferta, né? E também a gente precisa, dentro da demanda e da oferta, a gente precisa também ofertar serviços de qualidade, de eficiência e de resolubilidade. A gente vai falar também sobre os princípios do financiamento, que perpassam pela universalidade, pela integralidade, pela equidade, mas, acima de tudo, como direito fundamental do cidadão garantido na Constituição Federal. Tá? Quando a gente lê lá que o Estado tem o dever de garantir a saúde para todos, essa frase, ela é ipsis litteris, é isso mesmo. E é o Estado de Direito, não só o Estado de Minas, mas o Estado-União é o Estado-Município. Hoje a gente percebe um movimento, e uma tendência muito grande de judicialização em saúde, judicialização por medicamentos de alto custo. E aí a gente tem outro nível, que são os medicamentos de altíssimo custo, e também judicialização de questões que nós possuímos e temos oferta dentro da nossa rede assistencial municipal. E aí é o nosso dever, enquanto Conselho de Saúde, enquanto ouvidoria, enquanto gestão estadual, enquanto gestão municipal, enquanto profissionais de saúde, sempre trazer para a população, em todos os momentos, espaço de esclarecimento. Uma coisa que eu falo, e é muito importante dentro do financiamento, é a cultura popular de que o SUS é de graça. E isso é uma complexidade muito grande, porque eu tenho uma frase que eu já ouvi em vários espaços e que ela encaixa muito, é que a saúde não tem preço, mas ela tem custo. E aí a gente precisa otimizar a utilização dos recursos públicos e usar com responsabilidade, porque a saúde não tem preço, mas ela tem custo, e esse custo ele tem local de onde ele sai. Esse recurso ele vem da Seguridade Social, ele vem dos impostos, das contribuições sociais, ele vem através de emenda parlamentar e às vezes ele vem também do recurso próprio do município, para poder complementar algumas ações, algumas coisas que eu preciso fazer, eu vejo que é emergencial, mas eu não tenho recurso específico para aquilo ali. Esse modelo de financiamento do SUS, ele é tripartite. O que é um modelo tripartite? São os pedaços, as fatias do bolo que compõem esse financiamento. Então, todo recurso SUS, ele tem um pedaço, uma
que vem do governo federal. Ele tem que o governo federal, ele normalmente ele define as políticas, ele normatiza, ele aloca recurso, ele diz pra gente como faremos. Alguma parte ela vem do governo estadual, que também ele vai coordenar a execução dessas políticas a nível de território estadual e vai complementar essas ações. É muito comum que a gente veja, por exemplo, na atenção primária. Nós temos a política federal da atenção primária, que traz o recurso por implantação de equipe, e nós temos o cofinanciamento da atenção primária estadual, que é onde o Estado ele também coloca recurso para poder auxiliar o município na execução das ações. E também temos o recurso municipal, que é o município que vai executar diretamente os serviços. E é um município que vai ter ali o feeling, o que eu preciso fazer e aonde eu preciso investir melhor. Então, por isso que a descentralização, eu falei que a descentralização das ações, ela é muito bacana, mas ela é bem pesada também para o município. Porque o município, ele recebe recurso, mas ele não faz o que ele quer. Ele faz o que precisa ser feito. O recurso, muitos dos recursos, eles já vêm destinados a determinada ação. E o município tem responsabilidade fiscal para executar aquela ação de acordo com a programação orçamentária que veio aquele recurso. E isso é importante que a gente tenha consciência, que a gente saiba disso. Porque fazer gestão exige regramento. Nós precisamos cumprir regramentos em cima disso. Aqui eu trago bem brevemente, um pouquinho desses marcos legais de regulamentação, do que a gente está falando em relação ao SUS e ao financiamento. Isso foi muito bem abordado na noite de ontem, assim, muito mais elucidado. Mas eu me ative aqui a 3 marcos legais de regulamentação, que é a própria Constituição Federal, que cria o SUS em 1988, aí a certidão de nascimento do nosso SUS, e a emenda constitucional de 29 no ano 2000, que trazia e definia em percentuais mínimos de investimento, mas que foi chancelada pela lei complementar 41 de 2012, que aí sim ela trouxe regras mais claras em relação ao financiamento, transparência, tá? E é importante que a gente faça cumprir. O SUS já é difícil de fazer gestão e a gente precisa sempre estar alinhado com as normativas técnicas para que a gente não incorra no erro de fazer uma má gestão de um recurso público ou uma aplicação indevida de um recurso público. Mas isso tudo traz para a gente imensos desafios. E assim, quando eu falei que o SUS é um jovem, ele é um jovem, 30 anos, é muito pouco tempo para a gente dizer que nós chegamos na nossa extrema excelência. Mas assim, com toda clareza, a gente sabe que a gente evoluiu muito. A gente sabe que a gente já caminhou muito, desde 1988, 89, 90, até hoje, no ano de 2025. Mas ainda assim, um grande desafio que nós temos é o subfinanciamento. Os recursos ainda são insuficientes, de um modo geral, para atender a grande demanda que possuímos assistencialmente. E aí eu falo que o recurso é insuficiente em todas as searas, seja ela a nível de atenção primária, a nível de hospitalar e principalmente a nível da alta complexidade. Quando a gente fala de recursos, gente, a gente fala de assistência e saúde, é importante que a gente amplie imensamente o nosso olhar, porque a assistência à saúde, ela não é somente a consulta, nem o exame, nem a cirurgia. A gente tem um mundo infinito dentro da assistência à saúde. E ele perpassa desde o sistema logístico, o transporte sanitário, que
que leva o paciente para consulta, é a assistência farmacêutica, é as terapias complementares, é a reabilitação, é a promoção da saúde. Então, assim, é uma infinidade de viés, são exames complementares, exames diagnósticos, é muito grande. Também temos como desafio as desigualdades regionais, que são gigantes. Se a gente pensar no contexto de Estado de Minas, nós temos 853 municípios. Desses 853 municípios, a gente tem uma fatia muito pequena de municípios de grande porte. A maioria dos nossos municípios, elas são de porte pequeno. E a gente também tem uma extensão territorial muito grande e uma diversidade cultural, de relevo, de clima infinitamente maior ainda. Minas Gerais é maior do que muitos países da Europa. Nós temos dimensões continentais. Então, é difícil você sentar e falar assim, eu vou fazer uma política pública que vai encaixar certinho para Minas inteira. Muito difícil. Por quê? A necessidade de um município de 1.700 habitantes, por exemplo, como Antônio Prado de Minas, é diferente das necessidades de um município de Ubá, com mais de 100.000 habitantes. As questões que acometem lá talvez não serão as mesmas que acometem aqui. E a gente tem, por isso, desigualdades regionais. Mas a gente é muito feliz, abastado na nossa região de saúde. Nós pertencemos à macro-região sudeste de Minas. Nessa região, nós temos 94 municípios dentro dessa macro, como polo macro Juiz de Fora e polo macro complementar Muriaé. Nós temos uma capacidade de resolubilidade de 95% das nossas questões na macro sudeste. O que quer dizer isso? Que 95% das demandas de saúde desses nossos 94 municípios, a gente resolve por aqui mesmo. Seja Ubá, seja Muriaé, seja Juiz de Fora. E 5% a gente precisa sair da nossa macro. Talvez Belo Horizonte, talvez Alfenas, talvez Caratinga, no Cazu, que é a referência de Queimados. Então, a gente tem uma resolubilidade muito grande. E a resolubilidade da micro, do polo urbano, ela gira em torno de 90%. Então, a gente tem muita resolubilidade por aqui. A gente tem altas complexidades, a gente tem alta complexidade na oftalmologia, a gente está aí para publicar alta complexidade na traumatologia. A gente tem muita coisa boa acontecendo por aí. Temos regiões, a gente viu isso muito claro na época da Covid, que a gente tinha leitos de UTIs aqui muito próximo da gente. A gente conseguiu fazer uma estrutura robusta, uma estrutura que conseguisse atender as demandas e as necessidades da população. Nós temos regiões no estado de Minas que, para acessar um leito de UTI, é preciso fazer 5, 6 horas de viagem. E isso tem custo, porque quem faz a viagem do paciente grave é uma UTI. Uma UTI que tem custo. E isso tudo é custo SUS. Também o outro grande desafio que nós temos é a ineficiência, o desperdício e a má gestão de recurso público, que perpassa muito sobre diagnóstico e planejamento. Eu não consigo planejar nada se eu não souber para que eu estou planejando. Então eu preciso ter um diagnóstico situacional. O que essa população precisa? Essa população precisa de mais dentista. Então vamos colocar mais equipes de saúde bucal. E a partir daí eu faço planejamento. Como vou colocar mais equipes de saúde bucal?
Aí eu tenho a certeza de que eu estou fazendo um investimento de recurso onde eu fiz um diagnóstico e eu verifiquei que ali eu preciso daquelas equipes ali para poder atender aquela necessidade da população. Dando outro enfoque para além do financiamento, a gente precisa falar das nossas redes de atenção. As redes de atenção à saúde, elas são arranjos organizativos que possuem diversas densidades tecnológicas. Eu falo densidades tecnológicas, é isso mesmo, é do pequenininho para o médio para o maior. Então, eu tenho, por exemplo, estabelecimentos de saúde que não tem tanto aparelho, mas que tem recursos humanos qualificados, preparados para atender a necessidade que chega ali naquela porta. Já tem outros estabelecimentos de saúde que têm equipamentos de alto custo e que estão ali também preparados para poder receber e atender a demanda da população. Mas o que é o mais importante dentro de uma rede de atenção assistencial? Ponham na mente de vocês uma rede mesmo, seja aquela rede de deitar, rede do peixe, uma rede. Quando solta o fio dessa rede, o que acontece com a rede? Um buraco, né? Um buraco. Então, o grande viés da rede é os pontos estarem interligados. A rede precisa funcionar. Ela precisa ter pontos interligados, porque senão ela deixa de ser rede. Toda vez que a gente tem uma rede que tem um buraco, a nossa rede está furada. A gente tem uma fala muito comum, né? Entre nós profissionais, toda vez que alguém precisa ser acionado para resolver alguma coisa dentro da rede não funcionou, porque a rede ela precisa caminhar por si só, né? E aí a gente traz aqui modelos que a gente tem na literatura e que não tem como falar de rede se não trazem esses dois modelos, né? De representação gráfica das nossas redes assistenciais. O primeiro modelo de pirâmide é um modelo muito utilizado no início da gestão do SUS, onde a gente sempre colocou, né, a atenção básica como base dessa pirâmide, porque é onde a gente tem mais dispositivos, tem mais profissionais, mais acesso a média complexidade no meio desse pirâmide e alta complexidade no topo da pirâmide. Mas vocês podem perceber claramente que nesse modelo pirâmide, a alta complexidade, ela nem encosta na atenção primária, né? Ela não chega perto da atenção primária. E aí a gente tem Eugênio Vilaça, né? que é um grande estudioso, tem várias publicações e tem muita coisa bacana para poder ler dele, e ele traz aí um modelo diferente. Um modelo de rede realmente, onde a atenção primária ela é o centro dessa rede, ela é a ordenadora dessa rede e ela faz essa comunicação entre todos os dispositivos. Mas essa rede, ela precisa ter regra para funcionar, né? Ela precisa ter diretrizes. E quais são as diretrizes? Quando você compra um aspirador de pó, ele vem com um manual, concorda? E aí, antes de você ligar, você lê o manual para você montar direitinho, você saber onde que põe o filtro, qual que é a voltagem. O SUS também tem manual para tudo. E aí é importante que a gente siga os manuais. Eu falo que um dos grandes erros no SUS é a gente querer inventar a roda. Não que a gente não possa ter ideias inovadoras. As ideias inovadoras, elas são boas, são importantes e necessárias, desde que elas estejam embasadas nos princípios norteadores, desde que a gente não fira os princípios norteadores. Então, dentro das redes de atenção, a gente vai falar um pouquinho rápido sobre os fundamentos dessas redes e depois dos atributos. Para ser uma rede de atenção à saúde,
eu preciso pensar em economia de escala. Economia de escala significa o quê? Que eu tenha diminuição de custos e aumento de produtividade ou aumento de oferta de serviços. É muito comum a gente perceber em momentos de maior visibilidade, algumas pessoas prometerem estruturas assistenciais que são incompatíveis com a realidade local. A gente percebe, por exemplo, uma pessoa falando, eu vou trazer um exame PET-CT para colocar na clínica tal. Eu vou trazer um mamógrafo para cada posto de saúde. Eu vou colocar um tomógrafo em cada esquina. Não é assim que funciona. A gente trabalha com economia de escala e de escopo. Determinados equipamentos, eles possuem custo operacional para a instalação. Primeiro, que o equipamento é caro, tem alto custo. Segundo, que ele tem custo operacional para a instalação. Ele tem custo operacional para a manutenção. Ele tem custo operacional para a execução. E isso, às vezes, você vai comprar um equipamento de 17 milhões de reais, você vai gastar 200, 300 mil reais para adequar a sala para colocar esse equipamento, você vai ter um custo mensal de 50 mil reais, exemplo, tá, gente? Para poder pagar profissional e equipe para operar aquele equipamento, e às vezes a sua demanda é de 10 pacientes no mês. Então, é nesse sentido que a gente trabalha com a economia de escala e de escopo. A gente centraliza e coloca em lugares estratégicos esses equipamentos de maior custo. Esses equipamentos que a gente precisa ter eles, talvez, regionalizados. Outra questão é acesso. Quando eu fui pesquisar, gente, acesso tem um monte de definição. Mas a definição maior do acesso é a ausência de barreira. É isso. O que é acesso? É eu não ter barreira. E qual barreira? Todas. Seja ela física, seja ela de horário administrativo, seja ela de protocolos assistenciais. Você só consegue esse exame se você passar por aquela porta, entrar na outra porta, descer a escada, ir no fulano, ir no beltrano, ir no ciclano, e se vier de 7 a 7h35. Porque se você chegar às 7h40, você não vai conseguir. Então, são barreiras que a gente precisa pensar o tempo todo. Por isso que é importante o diagnóstico. O diagnóstico, eu vou saber qual que é a barreira para a minha população. É o horário de atendimento da minha unidade de saúde? Coloco o horário ampliado. Com o horário ampliado, eu consigo atender a minha população que trabalha. A saúde do trabalhador está sendo contemplada. Então, são vários viés. Eu falo que quando a gente pensa em acesso, a gente tira a camisa de profissional e chega na porta da unidade e fala assim, eu sou um usuário. Faça esse experimento. Eu sou um usuário. Quando eu entro na porta da unidade de saúde, estou dando a dica para vocês, que isso faz parte do nosso processo de fiscalização. Quando eu entro na unidade de saúde, o que aquela porta me apresenta? O que eu consigo perceber daquela unidade, das informações que ali estão? Então, isso é um exercício importante. Façam isso como gestores, como profissionais. Fala assim, quem chega na minha unidade de saúde, sabe quais serviços são ofertados aqui? Então, isso é um exercício muito bacana. Suficiência e qualidade. Recurso tanto financeiro, humano, tecnológico, eles têm que ser suficientes para atender a demanda e também para atender aquilo que eu estou me propondo a fazer no momento. Disponibilidade de recurso também, seja ele financeiro, humano, tecnológico, e aí ele volta naquela questão da economia de escala e escopo. Quanto mais escasso for o recurso, mais concentrado eu tenho que ter. Quanto mais caro for o dispositivo, mais concentrado eu tenho que ter. Coloquei até aqui como exemplo uma subespecialidade, por exemplo, um neurocirurgião pediátrico. Ele é um subespecialista, ele é especialista da especialidade. Qual que seria a aplicabilidade de eu ter um neurocirurgião pediátrico dentro de uma unidade básica de saúde?
Mas qual seria a aplicabilidade de eu ter um neurocirurgião pediátrico dentro de uma instituição de alta complexidade, onde ele poderia estar ali para poder atender? Integração vertical é um princípio, é um fundamento, né, que fala sobre aquilo que eu falei da nossa rede. Ela precisa estar articulada nos diferentes níveis de atenção. A integração horizontal também é a junção, a comunicação entre serviços semelhantes. Unidade de saúde comunica com unidade de saúde, né? Processos de substituição. Isso é muito bacana, a gente fez muito isso no Covid e a gente tem umas políticas que estão vindo agora, recente, muito nesse sentido. A gente tem várias ferramentas que a gente utiliza para fazer processo de substituição. Uma das ferramentas que a gente utilizou muito na época do Covid, que trabalhou na ponta, sabe, que foi a triagem reversa. Devido à alta ocupação de leitos, a gente fazia uma nova triagem dos pacientes e revia quais aqueles a gente tinha critério para colocar ele num leito de menor complexidade, porque nós tínhamos outros para poder ocupar os leitos de maior complexidade. Então, por exemplo, o processo de substituição hoje, a gente trabalha muito como, por exemplo, paciente de longa permanência. Esse paciente está com uma internação prolongada e a patologia dele está nos dizendo que ele ainda não tem condição de alta, ou se ele tem condição de alta, ele precisa de um cuidado especial no município. Então, se ele não tem condição de alta hospitalar, a gente pede transferência desse paciente para o leito de cuidado prolongado, que são hospitais vocacionados para o cuidado prolongado desse paciente, dentro de um cuidado clínico todo especializado para as necessidades dele. Agora, se esse paciente tem condição de alta, ele vai para domicílio e ele é acompanhado pelo serviço de atenção domiciliar, que é o serviço que tem a competência de acompanhar esses egressos hospitalares com as demandas maiores, mais complexas do que os pacientes atendidos pela atenção primária. E também região de saúde é um fundamento da rede. Ontem foi muito bem falado pelo Dr. Ivan, a questão de macro-região, a questão de micro-região e como essa organização acontece a nível de plano diretor de regionalização. E, finalizando aqui os nossos fundamentos das redes, a gente também volta nos níveis de atenção. Os níveis de atenção dentro da rede, eles não deixam de existir. Eles só estão organizados num formato onde todos eles se comunicam, onde a gente vai ter capilaridade da comunicação. Por quê? Dentro dos níveis de atenção, por que existem níveis? Para ele trazer densidade para a gente. Densidade de volume de atendimento, como densidade tecnológica também. Então, quando você olha para essa pirâmide, que lá na primeira pirâmide que eu mostrei para vocês, a base da pirâmide é a atenção primária, a gente aqui nessa pirâmide, ela tem refletido que a base é um espaço de autocuidado apoiado. E toda a literatura que a gente pega, ela diz para nós que dentro da atenção primária, a gente tem capacidade de resolvibilidade de 70% a 80% das condições simples. E aí, quando eu preciso, que eu não consegui resolver na atenção primária, eu peço apoio à atenção especializada, que é o nível 2, onde a gente resolve de 20% a 30% das pessoas com as condições complexas, são os nossos especialistas. E o nível 3 é o nível de gestão de caso, é o nível da alta complexidade hospitalar, onde a gente deveria atender de 1% a 5% das pessoas com as condições mais complexas. Passamos os fundamentos, chegamos aos atributos da rede. Muitos atributos a gente já falou, né? A gente já falou na hora que falou de SUS, a gente falou um pouquinho aqui nos fundamentos, mas é importante a gente ressaltar que também o SUS e as redes de atenção, elas só são construídas considerando população e território. A gente precisa ter território de abrangência.
As equipes de saúde da família, elas trabalham numa lógica de territorialização. A gente tem uma população adscrita, a gente tem um planejamento para aquela população adscrita. Dentro desse território, nós temos estabelecimentos de saúde, que aí vão de diversos níveis, atenção primária, atenção complementar e atenção hospitalar. Temos serviços especializados, como centro de especialidade odontológica, ambulatório de ampliação da média complexidade ambulatorial e vários outros serviços. Serviço de cuidado das pessoas da rede de cuidado das pessoas com deficiência, né? O BAI, a gente tem, por exemplo, o SER, que funciona aqui, que é a APAI, né, gente? A gente popularmente chama de APAI. Mas toda a rede, ela precisa de ter mecanismo de coordenação. Alguém precisa coordenar. A gestão coordena essa rede. A gestão precisa fazer com que esses pontos da rede estejam, primeiro, alocados no local correto, onde eles precisam estar, promovendo acesso e dando acesso para as pessoas e funcionando. A saúde é sempre centrada no indivíduo, a gente não pode perder esse foco. O indivíduo é o nosso principal sujeito, o nosso principal ator, e é nele que a gente precisa pensar. O sistema de governança, ele precisa ser único. A participação social é fundamental. Hoje é um dia de extremo protagonismo, né, da participação social, e ela é necessária. Os sistemas, eles precisam estar integrados. A gente precisa de recursos humanos suficientes. A gente pulou aquela fase do amadorismo, né? E hoje a gente sabe que a gente precisa de ter uma parametrização adequada para que a gente consiga cumprir com as ações que a gente precisa fazer, o financiamento tripartite e ação intersetorial, extremamente importante. Saúde não trabalha sozinha, gente. Então, muita coisa que cai na conta da saúde não é só da saúde. E isso precisa estar claro para a gente. Posso contar para vocês uma coisa assim clássica que não é só da saúde? Alguém tem uma dica? Controle de arbovirose. Não é só da saúde. Isso eu estou falando uma questão. Não é só da saúde. A gente precisa de envolvimento de outros atores. A gente precisa da Secretaria de Obras, a gente precisa da Assistência Social, a gente precisa da Secretaria de Educação, a gente precisa da participação popular efetiva, porque a maioria dos criadouros estão em domicílios. E aí a gente precisa que todos nós estejamos envolvidos dentro dessa ação intersetorial. E por último, dos atributos de gestão. A gestão é responsável por coordenar todos esses processos, seja a nível municipal, seja a nível estadual e também a nível federal. Quase concluindo, a gente ainda dá uma cutucada aqui nos grandes desafios que nós temos, né? E aí, dentro dessa pirâmide, ontem, mais uma vez, eu vou citar o Ivan, redundante, mas eu preciso falar, o Ivan trouxe alguns gráficos falando, né, do envelhecimento da população, e isso é uma tendência porque a gente aprendeu a comer melhor, porque a gente aprendeu a fazer exercício físico, porque a gente tem acesso a outras terapias que não tínhamos, né, mais antigamente. E aí, essa base do envelhecimento populacional, ela tem trazido mais custos, mais demandas para o nosso sistema de saúde pública. E é uma questão que a gente precisa colocar em pauta sempre. Primeiro, é separar um recurso para isso. Segundo, como cuidar bem da nossa população. Como fazer política pública entendendo qual é a população que nós temos. Né? Qual que é a demanda da nossa população que antigamente, eu falo isso, tá, gente? Me perdoe se eu ofender alguém. Antigamente, eu vou falar assim, um idoso está 60 anos, é até idoso, assim. E eu hoje me recuso a essa fala, porque assim,
a gente está muito produtivo, né, gente? Assim, 60, 70, 80, e a gente está aí participando de espaços como esse, ministrando aula, trabalhando no serviço público, contribuindo dentro do nosso contexto familiar. Então, é isso aí. Outra questão que está aí também são as doenças crônicas. A gente tem várias linhas de cuidado, seja ela da oncologia, seja ela da hipertensão, da diabetes, mas a gente ainda tem um grande desafio, que é trazer menos impacto dessas doenças crônicas para o sistema público de saúde e melhorar a saúde da população. Eu cito um exemplo, por exemplo, da insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, ela é uma doença que ela traz muitos acometimentos para a pessoa, para a família da pessoa, para a qualidade de vida da pessoa, porque a pessoa precisa fazer uma hemodiálise, depende da máquina, e ela é uma doença crônica de altíssimo custo para o nosso SUS. Ela é uma doença que traz um desdobramento financeiro muito grande para o nosso SUS. E em alguns casos, a gente poderia ter conduzido melhor a gestão do caso daquele paciente para que ele não chegasse na máquina de hemodiálise. Talvez se eu tivesse conseguido, dentro do protocolo assistencial, aplicado toda a linha de cuidado da diabetes, ele não teria chegado a uma insuficiência renal crônica. E os cuidados especializados. A gente tem uma demanda muito maior hoje pelos cuidados prolongados. A gente também tem uma demanda muito grande pelos cuidados paliativos. O Ministério da Saúde lançou uma política recente, de cuidado paliativo, e são tendências que a gente tem e que são desafios, para a gente enquanto gestores de saúde pública. Outros desafios: sustentabilidade e acesso. Nós falamos aqui, foi falado ontem, sobre financiamento. Os custos são crescentes, nós temos tratamentos que são de alto custo e já temos os de altíssimo custo. A eficiência necessária é importante. Dentro desse desafio, a gente sempre pensar em propor ações que vão trazer resultado, mas para isso precisa de planejamento, de intervenção efetiva, de alocação de recursos em local adequado, no tempo certo e com estudo prévio. As desigualdades regionais, que eu já falei aqui, mesmo considerando que nós estamos numa região de saúde mais abastada a nível de estado de Minas, nós também temos os nossos vazios assistenciais. A gente tem vazio assistencial na pediatria, a gente tem vazio assistencial na cirurgia pediátrica, a gente tem vazio assistencial na vascular. Então a gente tem muito vazio assistencial e muita dificuldade ainda e muito enfrentamento que a gente precisa fazer para que a gente possa melhorar isso. A gente tem a escassez profissional, a gente, acabei de falar, pediatria, a gente vê prestadores hospitalares todos os dias pedindo: eu preciso de pediatra. Isso é uma tendência, isso não é um bar, Isso é uma tendência dentro da nossa região, a gente percebe isso em outros espaços. E aí, qual que é o nosso papel? Nosso papel enquanto gestor. Nós, por exemplo, enquanto gestores estaduais, qual que é a discussão que a gente leva? Instituições formadoras, por favor, vamos ampliar a vaga. Nós não precisamos de mais pediatra no mercado. A gente precisa de ampliação de vagas aí nas residências de pediatria. Por quê? Qual que é a nossa necessidade agora? A nossa necessidade é ter pediatras, sabe? Então, a gente faz SUS assim, sinalizando o que a gente está precisando, E, finalizando aqui, gente, algumas reflexões finais. Papel dos profissionais dentro dessa rede toda, Cada um de nós, independente do nível que está, se você é gestor, se você é profissional de saúde, se você está na atenção primária, se você está no hospital, se você está na regional de saúde, a gente tem o nosso papel. E é importante que a gente saiba o nosso papel e a importância do nosso papel. Eu costumo falar com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe: voltemos ao foco.
dia que a gente está mais cansado, mais estressado, é monitorar qual que é o nosso foco, qual que é a nossa entrega final, é o usuário. Então a gente não pode perder o nosso foco. Qualquer trabalho que eu faço, qualquer planilha, qualquer estudo que eu faço, é para trazer assistência, para melhorar a assistência, é com foco no usuário. Então a gente tem sempre que tentar entregar o nosso melhor, independente do espaço onde a gente está ocupando. Trazer um equilíbrio necessário aí entre os avanços tecnológicos com a humanização do cuidado. A gente está na era da telemedicina, da inteligência artificial, da robótica, mas a gente não pode se perder do cuidado. A gente não pode se perder do cuidado. Por quê? O risco da gente ficar mecanizado é muito grande. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso e sempre ter o foco que existe uma frase também que eu não sei de quem, quando a gente está cuidando de um paciente, a gente está cuidando da mãe de alguém, da irmã de alguém, da tia de alguém, do parente de alguém e da pessoa que é importante para alguém, né? A colaboração multidisciplinar. Gente, saímos dessa era do eu resolvo tudo sozinho. A gente precisa de todo mundo, a gente precisa de um cuidado maior, um cuidado pensado no paciente como um todo. E, por fim, a gente precisa de uma gestão eficiente. A gestão, ela tem aí a primícia e a tarefa e a responsabilidade de otimizar a utilização de recurso público, fazer um bom planejamento de ações, escutar o seu público, escutar os seus profissionais, fazer alguns enfrentamentos que sejam necessários, né? Firmar parcerias, seja com instituições formadoras, seja com instituições privadas, mas tudo isso com foco de melhorar acesso, de trazer serviços de qualidade. Gente, deixar essa frase para nós refletirmos e pensarmos no nosso papel na parte da tarde, que é formular propostas, né, para que a gente saia daqui com propositivas interessantes e que venham trazer benefícios para o território. Mas a atenção à saúde, ela não é um privilégio, mas um direito de todos. Como dizia Hipócrates, cura-se às vezes, alivia-se frequentemente, consola-se sempre. Que possamos garantir uma assistência que vá além do tratamento, promovendo dignidade e qualidade de vida para todos. Bom, eu finalizo aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter contribuído, né, um pouco para a execução dos nossos trabalhos aí no resto do dia. Obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez a brilhante contribuição. Gostaria de convidar a presidente do Conselho, a gerente Carolina, da nossa regulação, nosso setor de regulação, e o secretário adjunto João Paulo, que farão a entrega de um pequeno agradecimento. Conforme descrito no regimento dessa conferência.